Olá pessoal, aqui de novo é a professora Janete e agora eu vou falar sobre a unidade 2, uma breve história da educação no Brasil. Nessa unidade nós vamos trabalhar especificamente com a história da educação no Brasil, só que a gente vai fazer também de forma panorâmica, porque o curso ele é curto, então ele vai aprimorar o conhecimento que vocês já têm, né? Que vocês já possuem sobre a história da educação no Brasil. Nesse momento vai ser disponibilizado para vocês um material que conta um pouco dessa história da educação no Brasil. O primeiro texto ele vai falar um pouco sobre essa história e a historiografia da educação, ou seja, a história da escrita da história da educação. Ou seja, quais foram os autores, quando eles escreveram, sobre quais temas escreveram, né? Então é uma referência para a gente. No caso específico do segundo texto, Cidadania do Brasil, Longo Caminho, é um livro do José Murilo de Carvalho que eu estou disponibilizando para vocês. Eu aconselho a todo cidadão brasileiro a ler esse livro do início ao fim. Mas eu vou disponibilizar como consulta para vocês. Vocês vão entender que vocês vão precisar desse livro para realizar a atividade que eu estou solicitando. Então, eu aconselho a vocês a tentarem ler o máximo possível do livro do Zé Murilo de Carvalho, porque ele vai ajudá-los a fazer a atividade, tá certo? Eu disponibilizei também 3 vídeos. Eu achei 3 vídeos muito interessantes na internet. Eu acho que eles vão ajudá-los a compor essa breve história da educação no Brasil. Um primeiro vídeo, ele é um vídeo da Unifesp e ele fala um pouco das mudanças que ocorreram na educação brasileira. O segundo e o terceiro vídeo são duas entrevistas, aulas, vamos dizer assim, uma é uma entrevista, mas vira uma aula maravilhosa, e a outra é uma participação num evento, sendo que nos dois vídeos a figura central é o Demerval Saviani, né? Como eu já disse antes, ele é um professor da Unicamp, que é uma das referências na história da educação. É interessante perceber aqui na fala dele como ele relaciona os fatos políticos, sociais, culturais e econômicos às transformações pelas quais a educação também passou. Então é isso que eu preciso que vocês, é o grande pulo do gato, né, como a gente fala, é tentar contextualizar a sociedade brasileira e a partir daí pensar que tipo de educação ela estava defendendo, ela defende e ela transforma, né? Isso pode ser a sociedade, pode ser a ação do Estado, ou seja, é necessário pensar esse contexto histórico, tá bom? Então, esse material aqui vai permitir que vocês façam isso. A atividade, eu vou abrir aqui, ela é bem simples. Vocês vão escolher, né? Vocês vão poder fazer esse trabalho individualmente ou em grupo, sendo que em grupo o máximo de alunos permitidos são 3, tá? Vocês vão entender por quê. São 3 alunos porque eu estou pedindo a vocês que escolham 3 momentos históricos brasileiros, 3 momentos importantes da nossa história que promoveram, de alguma forma, alguma mudança, alguma transformação também na educação, tá? Fica talvez difícil para entender agora se vocês não estudarem o material, mas quando vocês estudarem o material, vocês verão que é bem simples de fazer essa atividade, tá bom? Então, vocês vão usar exemplos, argumentos, né? Tudo isso, os contextos, tudo isso a partir do material de estudos. Então, percebam bem, não é só escolher esses 3 momentos. Vocês vão escolher os 3 momentos, vocês vão caracterizá-los, né? E vão descrever a educação e seus sujeitos à época.
como que era a educação e os sujeitos da educação, né? Os alunos, os professores, os gestores, como é que era essa organização da educação brasileira, e também da intelectualidade, né, dos acadêmicos, dos pesquisadores em educação, nesses momentos históricos, tá bom? Esses argumentos e exemplos, eles têm que estar presentes no material de estudo. Então, vocês têm que buscar no material de estudos o embasamento para poder escrever os textos. São 3 exemplos e é um texto para cada exemplo. É um texto de uma lauda, né? O que é uma lauda? É uma folha na qual a gente tem o quê? A gente tem só lá em cima um pequeno cabeçalho, mas aí a gente já começa, né? Na primeira folha você tem um pequeno cabeçalho e depois você já vai escrevendo, sendo que é a mesmo uso das fontes tradicionais, Time News Roman, fonte 12, espaço 1,5 entre uma linha e a outra, tá? Há uma restrição na produção desse texto. Só pode ser usada uma citação por texto. Só uma citação de, no máximo, 3 linhas, tá? E tem que ter autoria indicada. No mais, o texto é uma produção de vocês, tá certo? Alertando para que não copiem o texto nem da internet, nem de outros textos, nem dos textos do material disponibilizado, tá? A primeira coisa que a gente faz é quando a gente começa a ler os textos, é usar, né, procurar na internet para ver se a gente acha esse texto. É importante para a gente que não haja plágio, né? Eu estou insistindo demais nisso, gente, porque está uma coisa horrorosa, tá? Então, o que eu estou pedindo a vocês, né, que vocês produzam o texto de vocês. Por isso eu estou permitindo 3 alunos no máximo, porque se vocês se reunirem os 3, pode ser que cada um faça um texto, vocês compartilhem isso depois, mas é necessário que haja uma produção efetiva de cada um dos alunos, tá certo? Então, acho que não tem dificuldade nenhuma nesse trabalho. À medida que vocês forem estudando o texto, ficará fácil para vocês identificarem, né, o que é que se trata esses momentos históricos, né, que eles estão aí colocados para vocês. Acho que não tem nenhum problema não, tá? Só para alertar que eu esqueci de falar desde o início desde a apresentação, eu esqueci de falar, mas nós estamos tendo, né, eu selecionei para vocês os quadros, que são pinturas do Martin Johnson Reed, né, que é um pintor americano que veio ao Brasil e são retratos da natureza. Ele é um naturalista do século XIX, né? Então, se vocês clicarem aqui no nome, né, Pintura de Martin Johnson Reed, vai abrir numa página que vai falar um pouco dele para vocês também, tá? São pinturas lindas de pássaros, de flores, né? É uma forma dele descrever a natureza. E por que eu estou usando isso? Porque os viajantes foram os primeiros, né, os viajantes estrangeiros que vieram para o Brasil, eles tinham como uma das missões ensinar o Brasil a olhar para si mesmo, né? Então, era uma missão que eles tinham, é claro que eles vinham com os valores da Europa, dos Estados Unidos, e com isso criavam vários mitos em relação ao Brasil. Mas eu acho que a mensagem é muito importante nesse momento que nós vivemos. Então eu gostaria de ser essa mensagem para vocês. Vamos olhar um pouco mais para nós, vamos olhar um pouco mais para o Brasil, né? E quem sabe nesse olhar, quanto mais a gente olhe para dentro da gente, a gente descubra uma beleza quase ingênua dos beija-flores, né, das orquídeas, e quem sabe aí a gente encontra uma saída, não é mesmo? Então, gente, é isso aí, tá certo? Essa segunda unidade. Lembrando que eu já havia falado
nas orientações da primeira unidade. Só após a entrega dessa segunda unidade, só após a entrega dela e a correção dela, é que eu vou gravar um vídeo comentando as duas atividades, tá? Os tutores corrigirão os trabalhos e encaminharão para vocês a nossa listagem de problemas que foram encontrados, né? No caso específico dessa unidade 2, eu corrigirei essa atividade junto com os tutores. Então, numa reunião, nós vamos corrigir, nós vamos tirar uma série de orientações para vocês. Aí eu gravo, tá? Aí eu gravo dizendo para vocês o que eu levantei, nós levantamos, a equipe toda, de problemas e justificando algumas notas que sempre é preciso, né? Porque a gente faça dos erros, não apenas erros, mas assim um aprendizado, tá certo? Acho que é simples, é tranquilo e as orientações para a correção são as mesmas da anterior. Então acho que é possível sim vocês fazerem um bom trabalho, tá certo? Não se esqueçam de estudar, de se dedicar. Um abraço e até a próxima.